A partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao programa de hoje, O Despertar do Ser Integral. Eu sou Kátia Flock e vamos refletir um pouco nesses poucos minutos que nós temos, mas que serão de grande importância para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento interior. O tema será Jesus e o Espiritismo. Nós sabemos que a nossa base estrutural da doutrina, ela está sempre focada nos ensinamentos de Jesus. Então, eu acho muito importante nós tentarmos, de uma forma muito gostosa, clara, objetiva, refletirmos um pouco sobre essa questão. Lembrando também que eu estou aqui em nome do Instituto Alfa do Bem, que é um instituto que nós fazemos atendimentos a crianças e adolescentes gratuitamente, principalmente as crianças com necessidades de um atendimento por ter passado qualquer tipo de abuso, seja psicológico, físico, moral, comportamental, social, não importa. Então, e vocês, para entrar no site do Instituto, vocês podem procurar pelo nome Instituto Alfa do Bem, no Instagram também, vocês vão encontrar endereço, formas de enviar mensagens, enfim, tudo o que vocês precisarem. Podem também entrar no meu Instagram, que é Katia_Flock, e no Instituto Alfa do Bem também, que é um link do meu Instagram. Então, vamos lá. Nós sabemos que uma das coisas mais importantes na nossa vida hoje é entendermos que o ser humano precisa se acalmar, precisa obter o controle emocional para conseguir viver bem a vida. Nós sabemos que o planeta Terra é um planeta muito especial. Nós, espíritas, tratamos o planeta Terra como uma escola. Todos nós que estamos aqui reencarnados, nós estamos vendo o planeta como um grande local onde recebe almas que vêm para estudar, aprender e sair com um conhecimento maior sobre si e sobre o que é o amor, o que é o grande aprendizado, vivendo essas experiências na Terra, que nos apresentam através de situações boas, ruins, enfim, e o interrelacionamento, que é uma das coisas mais difíceis. Mas hoje nós vamos entendendo que, se o Espiritismo nos oferece um estudo da doutrina trazida por espíritos iluminados, que vêm trazer conhecimentos, caminhadas muito mais interpretativas para que nós possamos entender os ensinamentos de Jesus, então sigamos por esse caminho. Eu gostaria de lembrar hoje sobre uma passagem que diz sobre os bem-aventurados, são aqueles que têm sede de justiça. Por que será que Jesus trouxe essa bem-aventurança? Por que será que Jesus trouxe esse caminho para levar-nos até Ele? Porque esse é um dos caminhos. Várias são as bem-aventuranças que nós já conhecemos. Hoje eu quero chamar uma atenção de vocês para se atentarem aos ensinamentos de Jesus trazido sobre um fundamento, né, que nós devemos nos acautelar por estarmos passando por algum processo de injustiça. Porque, na verdade, quando ele diz bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, significa que muitos estão nesta vida passando por situações injustas. Injustas no sentido, alguma coisa de ruim que acontece na tua vida e você sabe que aquilo não poderia estar acontecendo, porque você é uma pessoa que trabalha, que cumpre seus deveres, tem moral, só que às vezes acontecem coisas que você fala, meu Deus, como é que isso está acontecendo comigo?
Sou uma pessoa honesta, faço o meu trabalho, por que que o meu chefe é tão ruim comigo, me humilha todos os dias? Por que que eu passo por essa situação de injustiça, sendo que eu não estou fazendo nada de errado? Ou quando você vê alguém fazendo alguma coisa de errado e você quer ir lá e tirar aquela pessoa daquela situação, porque você sabe que ela está sendo injusta naquele processo. Desculpe. Então, todos nós precisamos lembrar que Jesus, através da nossa doutrina, veio nos mostrar que somos seres reencarnantes e seres que não são jovens, seres que já viveram muitas outras encarnações e que tem um histórico atrás aqui de nossa história super atuante no nosso comportamento. Só que a cada encarnação nós temos uma nova possibilidade de refazer, de reestruturar, de nos reabilitar em situações que nós erramos no passado. Mas muitas vezes fica aquela confusão em nosso psiquismo, porque nós queremos fazer o certo, mas vem uma força interna querendo que nós façamos o errado, que seria um padrão do nosso passado. Vamos supor, se eu matei alguém, ou se eu matei muitas pessoas, nessa encarnação você é uma pessoa muito irritadiça, e principalmente se eu ver alguém fazendo coisas erradas, eu vou sentir aquela violência dentro de mim, a ponto até de pensar em matar. Só que eu vou estar lutando contra esse desejo, porque hoje é outra encarnação, hoje eu estou vivendo uma outra oportunidade e eu tenho que entender que eu não posso mais executar situações que com certeza me fizeram sofrer demais. Então, esse tipo de pensamento que nós temos é por causa da doutrina espírita. É porque nós aprendemos sobre a reencarnação, nós aprendemos sobre ensinamentos extremamente importantes de que estamos aqui para aprender, para nos reabilitarmos, por isso que os ensinamentos de Jesus são informações que consolam e reabilitam e dão oportunidade para nós nos soerguermos e sermos melhores. Por isso que a nossa doutrina é 100% Jesus. Por isso que a nossa doutrina, além de nos mostrar que estamos aqui para nos educar, nós estamos aqui também para olhar para dentro de nós, nos educarmos e auxiliar o nosso entorno. Nós ainda não estamos no estágio de só encarnar e só ajudar o nosso entorno. Por quê? Nós temos um trabalho primeiramente a fazer conosco, que é você se observar, você perceber as suas tendências, para que você consiga gerenciar-se emocionalmente para lidar com os outros. Quando eu falo bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, lembrando que é uma passagem muito bela de Jesus, isso toca em nossos corações, porque quando nós queremos fazer as coisas corretas, aqueles que não fazem coisas corretas nos incomodam profundamente. Aqueles que estão errando ao nosso redor nos incomodam e nós temos vontade de ir lá e tirar a pessoa daquela situação. Você já sentiu isso? Então nós precisamos mudar, porque vocês imaginam esses espíritos iluminados que vêm em nome do amor auxiliar a todos nós. Por exemplo, indo lá no umbral, recolher aqueles espíritos que lá estão sofrendo. Vocês imaginam que o mentor vai chegar perto do espírito e falar, pegar ele pela orelha e falar, vem, vamos sair daqui? Jamais. E nós, muitas vezes, queremos fazer isso. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que faz alguma coisa errada, nós queremos ir lá, pegar pela orelha e falar, olha, você está errando, você está fazendo errado. E muitas pessoas que têm religião, muitas pessoas
que seguem, que falam, que estão rodeadas de pessoas que admiram, chega na hora dela executar, às vezes ela não consegue. Por quê? Porque ela tem sede de justiça. Ela vai lá e fala assim: nossa, você tem que fazer o certo. Só que a pessoa ainda não tem maturidade para fazer o certo. E aí o que que vai acontecer? Você vai se cobrar demais. E quando você se cobra, o que que acontece? Você para e parece que você não consegue sair daquela situação. E dentro de você também vira uma confusão, porque na verdade você quer sair, mas você acha que tem que ficar para ajudar aquela pessoa a sair daquela situação errada, principalmente quando te afeta. Quantas pessoas têm inveja? Quantas pessoas têm ciúme? Quantas pessoas se incomodam com o seu desenvolvimento? Um monte, milhares. E essas pessoas tentam te fazer algo, tentam ser pedras no seu caminho. E aí o que que acontece? Você fala: "Isso é injusto, eu estou aqui na minha, fazendo as minhas coisas, trabalhando, fazendo o meu melhor, e por que que essas pessoas querem o meu mal?". É uma situação muito comum, porque elas invejam você, porque elas não conseguem ser como você é. Então o que que você precisa? Silenciar. Mas eu não devo ir lá e falar: "Olha, isso está errado", mostrar o erro para ela? Não. Porque se ela não consegue ainda olhar para ela, por mais que você tente, falando, para ela vai ser uma cantoria inútil. Eu sempre gosto de fazer uma comparação. Os espíritos iluminados que estão com todos nós, os nossos mentores, eles não ficam o tempo todo falando assim: olha, você errou, olha, você errou. Porque se eles ficassem, você imagina que perda de tempo para eles também? Eles ficam observando, eles inspiram-nos, nos intuem para que nós façamos diferente, mas eles não ficam nos obrigando. E nós muitas vezes queremos obrigar que o outro mude, porque eles nos atingem com atitudes, com comportamentos. Por isso que nós temos que entender, façamos a nossa parte, cuidemos de nós. Se esse planeta nos acolhe de forma tão amorosa, com um processo educativo, nós precisamos fazer a nossa parte. Que tal você refletir sobre isso? Lembremos que a base estrutural da nossa doutrina é sustentada sobre três aspectos: a religião, a ciência e a filosofia. Então, nós precisamos entender que hoje em dia, atualmente, nós temos esses três aspectos como um solidificador da nossa fé, da nossa confiança. Nós temos hoje a condição de sermos melhores. Se nós estamos nesse planeta, se nós estamos atualmente tendo a condição de ter tantos conhecimentos que temos, e cada vez mais a ciência vem comprovando questões importantes para nós, como a força do pensamento, viver mais alegre, ser uma pessoa mais otimista, uma pessoa que viva de uma forma mais alegre, vendo o lado bom em tudo que passa na vida dela, enfim. A ciência tem comprovado que estar positivo na vida só te ajuda. Estar fazendo coisas boas só te ajudam. Então, por que não entrar para esse caminho? Nós temos que sair do aspecto superficial da religião, da filosofia. Nós temos que mergulhar. Por isso que hoje nós falamos tanto na inteligência emocional, que é um mergulho dentro de nós, para aprendermos a ver como nós estamos. Nós precisamos olhar para dentro de nós para perceber o que nós precisamos mudar e fazer essa mudança, fazer essa transformação, fazer uma autoeducação, porque os ensinamentos de Jesus nos levam a uma libertação.
das nossas próprias raízes ainda infelizes, que carregamos e que vivemos, e que muitas vezes são pedras muito pesadas, nos segurando, nos ancorando para que nós não saiamos do lugar. Então, os ensinamentos de Jesus, eles são libertadores. Por isso que nós falamos das bem-aventuranças, nós falamos. Aliás, Jesus trouxe as bem-aventuranças como uma rota para chegar até Ele. Qual seria o caminho para chegar até Jesus? Segue o que Ele ensinou. Deixa a justiça, sabe? Não seja justiceiro. Não seja justiceiro querendo que as pessoas façam aquilo que você já consegue. Deixe, ó, para Deus fazer a justiça. Eu sei que isso é extremamente angustiante. Por quê? Porque para você que passou por uma angústia em decorrência de uma injustiça, de uma ingratidão muito grande, deve ser muito difícil pensar dessa forma. Mas nós sabemos que não existe outro caminho. Nós precisamos entregar, tirar de nosso coração e colocar nas mãos de Deus e falar: Pai, cuida dessa situação, não estou conseguindo, está difícil. Você vai ver como você vai se sentir aliviado, como você vai falar: Nossa, eu tirei um peso, Kátia, de dentro de mim. E tira sim, tira, porque você para de agir com as suas armas. Ai, aquela pessoa me fez isso, eu vou fazer 2 vezes para ela. Não, a época de Robin Hood já foi embora. Nós não podemos fazer mais, eu tenho que salvar o mundo. Não, você tem que se salvar mudando o seu comportamento, não tendo atitudes violentas. O que a doutrina espírita vem nos ensinando é que os ensinamentos de Jesus são educativos e reabilitadores. Por isso, nós precisamos pensar nesses ensinamentos diariamente, para que nós possamos ficar em paz, com o coração leve, sem ficar correndo, tendo sede de justiça diariamente. Ai, Deus, olha, aquela pessoa me fez isso, ela tem que pagar, ela tem que receber o mal, porque eu estou angustiado, estou ficando doente por causa dessa pessoa. Então, nós não podemos. Nós precisamos, pelo contrário, acalmar. Senhor, me ajude a ter calma. Senhor, me ajude a tirar esse padrão de querer gritar justiça a toda hora. Me dê tranquilidade, Senhor. Me leve para um caminho onde eu possa respirar, aceitar, ser resignada e entender. Nós precisamos. Por isso que a nossa doutrina, ela é educativa. Quem está na doutrina espírita precisa se educar. Todos nós. Todos nós estamos aqui para nos informarmos através de um conhecimento e assim tornar-nos diariamente mais tranquilos, porque nós temos o conhecimento. O conhecimento, ele liberta. Certa vez, Sócrates ensinou Platão todo o conhecimento que depois ele levou para que fosse divulgado socialmente e, certa feita, o Platão resolveu abrir um instituto de filosofia e ele quis fazer a entrevista para que os alunos pudessem adentrar ao curso. Existia ali uma seleção entre os candidatos para fazer o curso de filosofia. E aí o Platão, sabiamente, conversava com a pessoa e na conversa ele já ia observando o comportamento dela, o porquê que ela queria fazer o curso de filosofia.
e muitas pessoas eram reprovadas. Aí um amigo do Platão chegou para ele e falou: "Mas Platão, por que que muitas pessoas se candidatam e tão poucas você permite entrar e fazer o curso?" Aí ele disse: "Porque o conhecimento, ele é como uma faca afiada. O conhecimento tem que estar nas mãos de pessoas que tenham moral e ética, porque senão elas vão fazer um desastre com o conhecimento." Então, todos nós, vocês imaginam, nós temos um conhecimento fantástico da nossa doutrina. Nos oferece, assim, possibilidades imensas. Então, nós temos a faca afiada em nossas mãos. O que nós vamos fazer? Descascar um alimento para nos alimentarmos? Usá-la adequadamente ou vamos tentar machucar alguém? Ou nos cortarmos? Então, conhecimento, ele é um instrumento fantástico e super importante nas mãos de quem sabe usar. Às vezes, a pessoa tem tanto conhecimento e ainda ela não consegue, porque ela machuca, ela mata, ela fere. Então, nós temos que entender que esse instrumento é uma possibilidade de nós colocarmos a nossa vida em harmonia. O conhecimento vai servir para nos ajudar, porque nós estamos na fase de olhar para dentro de nós para efetivar a transformação. Nós ainda não somos espíritos missionários, como Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá. Esses espíritos já vieram transformados, porque já executaram o seu processo evolutivo, já desenvolveram o autoconhecimento, o autoequilíbrio, já estão no patamar de vir com a missão de ajudar o seu meio, o seu entorno. Então vieram exclusivamente para isso. Então eles vieram prontos, porque já fizeram isso em outras encarnações, e vieram prontos para executar a caridade e o amor. A gente sempre diz isso dentro de uma filosofia, hindu, que aquele que vem para despojado de todos os recursos, eh, material, intelectual, é aquele espírito que já está numa encarnação, que ele vem exatamente para fazer simplesmente a prática do amor, porque ele já está numa escala extremamente elevada. Então ele não precisa mais de nada material, para ver então a nossa diferença. Nós ainda estamos no processo de olhar para dentro, de cuidar de nós, de perceber o que tem que ser retirado, o que precisa trazer de novo. Então essa transformação, essa metamorfose que nós precisamos executar através do conhecimento é para já, é para agora. Nós precisamos sair do rastejo de um lagarto para ir para o voo da borboleta. Todos nós precisamos, porque a borboleta, ela transita, ela vai, ela está uma hora num jardim, hora num outro jardim, numa cachoeira, numa árvore bem alta. Ela está livre transitando. Então, para nós chegarmos a esse estado, significa que nós estamos nos despojando de todos aqueles vícios, de todas aquelas tendências que nós trazemos e que nos impedem. Aí nós ficamos focados em traumas, em remorso, em culpa. Ai, não consegui fazer aquilo. Não, você tem que olhar e fazer por você primeiro, se transformar. Um dia não deu certo? Amanhã vai ser um novo dia, tente. Depois da manhã vai ser um novo dia, tente de novo. E assim vai indo todos os dias da sua vida. Tente. Cada dia é uma nova oportunidade de você se tornar uma borboleta. Sair do estado de rastejante para voar livremente. Cada dia é uma nova oportunidade.
Acredite, confie, pense, reflita, saia da superficialidade e mergulhe dentro de você e saiba exatamente o que você precisa melhorar. E faça tudo com calma, porque cada dia é uma oportunidade, mas é uma oportunidade dentro de uma tranquilidade também. Porque senão você vai desenvolver uma ansiedade, ai, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Não é assim. Você vai mudar com a consciência, não com a pressa. Por isso, esteja em paz, esteja calmo e faça o seu processo com muita naturalidade, com constância e com muita calma. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.